A gente volta a falar sobre as manifestações de ontem, o 7 de setembro, a repercussão do discurso do presidente Jair Bolsonaro, não só aqui em São Paulo, mas também em Brasília. O nosso convidado agora é o deputado federal Guilherme Derrite, do Progressistas aqui de São Paulo. Deputado, mais uma vez, bem-vindo à Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Tiago, Adriana, todos os ouvintes do Jornal da Manhã. É um prazer estar com vocês. Nós que agradecemos. Bom, deputado, os discursos do presidente ontem geraram algumas repercussões aí em Brasília, inclusive partidos falam em voltar a pressionar pelo pedido de impeachment. De que maneira o senhor analisa os dois discursos e de que maneira também se há, na avaliação do senhor, um aumento da temperatura política no país? Olha, Tiago, essa temperatura política ela já vem sido aumentada aí, acho que desde o início do governo do presidente Bolsonaro. Agora a gente precisa avaliar e ver quem são os responsáveis, de fato, por esse aumento da temperatura. Então, é claro que os discursos ontem foram um pouco mais acalorados, mas a realidade é que nós estamos lutando por democracia, para que não haja mais interferência entre os poderes, para que os poderes de fato cumpram o que está na Constituição e possam trabalhar de maneira harmônica. E quando se fala em interferência, quem mais sofreu interferência desde o início foi o presidente Bolsonaro. Eu acho que, independente do poder da República, o que todos eles devem fazer é ouvir a voz do povo. O povo não aguenta mais. Não fosse isso, milhões de brasileiros não teriam ido às ruas ontem. Deputado, agora, girando os nossos comentaristas, começa pelo Rodrigo Constantino. Constantino. Meu deputado, o presidente não tem sindicato, não tem ONG, não tem sequer partido ao seu lado e mesmo assim nós vimos uma enorme multidão sair às ruas para não necessariamente defendê-lo apenas, mas defender a democracia, a liberdade, foi uma palavra muito repetida, o respeito à Constituição. Enquanto isso, nós abrimos aí alguns veículos de comunicação, jornal, colocamos em algumas emissoras, só se escuta de atos antidemocráticos. Eu queria que o senhor analisasse esse descolamento entre a realidade que o povo de carne e osso observa nas ruas e as narrativas vigentes na grande imprensa. Olha, Constantino, infelizmente a grande mídia no Brasil ela escolheu um lado. Isso é muito triste para a democracia, porque o papel da imprensa é fundamental e deveria ser imparcial, como é o Jornal da Manhã aqui. Analisar fatos, retratar o que está acontecendo. Então, como você bem mencionou, o presidente não tem partido, não tem sindicato, mas ele tem uma coisa só, o povo ao lado dele. Isso foi provado ontem. E o que eles tentam fazer, grande mídia, grandes jornais, que tem uma visibilidade muito grande, é distorcer os fatos, querer pegar atos isolados que ocorreram na manifestação, eventuais faixas que pedem o fechamento de uns poderes, fechamento do Congresso, e querer caracterizar isso como se fosse o mote da manifestação. E não é. Na verdade, o povo clama por liberdade, clama por democracia e quer que o presidente possa governar sem que haja interferência entre os poderes. É lamentável esse papel da grande mídia, que não retrata a realidade, não retrata o que o povo brasileiro tanto anseia. Na sequência, a pergunta de Cristina Grêmio. Cristina. Deputado, bom dia, prazer conversar com o senhor. Eu queria uma opinião sua em relação ao vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, porque ele não perde a oportunidade de dar a entender de que se em algum momento assumir a presidência da Câmara, vai colocar em votação, mesmo que de forma assoberbada, um ou outro dos muitos pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro que já existem lá apresentados ao Congresso. E, inclusive, ontem ele voltou a dar essa declaração dizendo que é inevitável que o pedido de impeachment vai ser apresentado para o plenário. Você realmente acredita nisso? Como que os outros deputados estão vendo essas declarações que vêm já de semanas, não é de hoje? Olha, prazer é todo meu em falar contigo. Eu vejo isso como um populismo da parte do deputado que tenta jogar para sua base lá no Amazonas, que está muito desgastado em virtude desse enfrentamento dele com o governo federal. E a gente tem que analisar, o deputado vem de um partido comunista, né? Ele tem origem em partidos de esquerda. Então, o que ele está fazendo é populismo, é jogar para a galera. E quando se fala em impeachment de presidente da República, nós precisamos ter dois fatos atrelados. Primeiro deles, crime de responsabilidade. Não vejo nenhum por parte do presidente. O segundo, ambiente político. Esse eu vejo menos ainda. Porque são necessários 342 votos dos deputados aqui, mas não chega nem a
talvez nem a metade disso. Então, o que ele está fazendo é querer aparecer no linguajar informal. Não tem ambiente para isso e o presidente da Câmara, Arthur Lira, já deu inúmeras entrevistas no sentido que não vai tocar para frente nenhum processo de impeachment, como eu falei, tecnicamente, porque não existe crime de responsabilidade a ser apontado pelo presidente da República. Pergunta agora de Diogo Schelp. Deputado, bom dia. O presidente ontem, no seu discurso, disse que não pretende cumprir decisões judiciais que venham ser tomadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. De que maneira isso pode acontecer e qual seria a consequência disso, na sua opinião? Olha, são várias as ordens judiciais que, via de regra, estão sendo atreladas àquele inquérito que, desde o início, eu venho falando que ele é inconstitucional por natureza. Eu não estou falando com base no achismo, eu sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional. Que nós estamos vendo as ações que estão sendo desencadeadas em face desse inquérito é um verdadeiro absurdo. Então, eu não sei até que ponto o que pode acontecer de fato, sendo que, na origem, o próprio inquérito já é inconstitucional. Nós tivemos aí a deputada Carla Zambelli sendo chamada para uma oitiva no domingo. E o que mais me impressiona é que o próprio presidente da Câmara dos Deputados tem que tomar uma atitude. Passou da hora. E vale lembrar que esse avanço do ativismo judicial que acontece no Brasil também é culpa do Congresso Nacional. Os deputados que votaram para que o deputado Daniel Silveira permanecesse preso também têm culpa nesse agravamento, nesse aumento da temperatura entre os poderes que foi falado aqui no início pelo Tiago. Então, passou da hora da gente colocar aí os pingos nos is. Ô, deputado, e para a gente encerrar, de qual forma o senhor acredita que o STF deva responder à quantidade de pessoas ontem nas ruas, muitas criticando alguns dos ministros da Corte? Que resposta o senhor aguarda do Supremo também com relação ao discurso do presidente? Lamentavelmente, alguns dos poderes, ou enfim, alguns dos agentes políticos acabam ignorando a voz do povo. O que eu espero dos ministros da Suprema Corte é que eles ouçam o que o povo, de fato, aclamou ontem. Liberdade, democracia. Ninguém aqui está querendo fechar Congresso, fechar Suprema Corte. Longe de nós. O que nós queremos é que a nossa Constituição Federal seja respeitada. E, nesse sentido, eu espero muito que a paz e a harmonia, de fato, existam entre os poderes, que cada um possa cumprir o seu papel constitucional, que o presidente possa governar o nosso país, que a Suprema Corte possa defender os preceitos constitucionais, a garantia da defesa da Constituição, e que o Congresso Nacional possa legislar. Havendo paz e harmonia entre os poderes, nosso Brasil tem tudo para avançar. Vamos deixar a eleição para o ano que vem, e aí os agentes políticos disputam entre si. É isso que eu espero. Deputado Guilherme Derrite, do Progressistas aqui de São Paulo, obrigado mais uma vez pela atenção e gentileza. Bom trabalho, até a próxima. Um abraço a todos, eu que agradeço.